Nós estamos vivendo esse momento de pandemia aqui em Portugal, nós já saímos dele, nós estamos num período lá já de flexibilização, mas o Brasil ainda vive algumas cidades em lockdown e outras ainda com bastante restrições. Nesse período todo, quais foram as lições que nós podemos tirar para o transporte público sobre o Covid, sobre a essencialidade do transporte público durante essa crise do Covid? Porque nós pensamos que está funcionando apenas aquilo que é essencial, e nós pensamos no serviço de saúde, mas o serviço de saúde, por exemplo, não são os médicos que têm carro para poder ir, são os auxiliares de enfermagem, pessoal de limpeza, que precisa do transporte público para chegar nos lugares onde eles vão prestar um serviço essencial. Então, é o pessoal do supermercado, enfim. O transporte, em que medida ele provou essa sua essencialidade e que lições nós temos que aprender para operar num cenário de pandemia sem colocar em risco a vida dessas pessoas que têm que usar o transporte público, porque o serviço delas é essencial. Olha, Suzy, é muito interessante essa questão do Covid, a par da tragédia que isso representa para a sociedade como um todo, para o mundo todo. Ela fez, talvez, aparecer coisas muito importantes nas cidades. O primeiro paradoxo que apareceu foi exatamente sobre o transporte público. Como o próprio nome diz, o transporte é público porque ele move uma grande quantidade de gente. Portanto, ele favorece a aglomeração. Não tem como mover um metrô sem ter aglomeração. Quando a gente falou de isolamento social, a primeira medida que se pensa, o reflexo é: vamos paralisar o transporte público para evitar a aglomeração. Só que no minuto seguinte, a gente descobre que para manter o hospital funcionando, para manter o supermercado abastecido, a segurança pública funcionando, a limpeza urbana funcionando, os serviços essenciais dependem da circulação do transporte público. Então se criou um paradoxo que precisamos manter o transporte público, mas reduzir os efeitos da aglomeração dentro do transporte público. Então, num primeiro momento, a demanda caiu brutalmente, porque, salvo quem tinha atividade essencial, todos os demais deveriam ficar em casa, mas o transporte não pôde derrubar a demanda na mesma proporção, porque era preciso aliviar a aglomeração. Então, a primeira pressão que o transporte público... Primeiro efeito foi, nós descobrimos que sem transporte público as cidades não funcionam. A gente pode viver sem concessionária de carro, sem imobiliária, sem shopping center, sem lojas de comércio, mas a gente não pode viver sem transporte público. Segundo, nós já vínhamos numa crise de sustentabilidade financeira do transporte público ao redor do mundo. O transporte público, em geral, vinha perdendo passageiros, havia uma competição grande com novos serviços, a falta de investimento, a falta de qualidade do serviço, a falta de governança, tudo isso foi levando para ano após ano, em vários lugares do mundo, a gente vinha perdendo passageiro e, com isso, perdendo sustentabilidade financeira. Essa crise se exacerbou durante a pandemia, porque nós temos, o transporte público opera com custos fixos muito elevados, nós não pudemos reduzir os custos variáveis de acordo com a oferta, com a demanda, porque foi preciso manter a oferta mais elevada. Então, a gente está assistindo uma série de operadores privados quebrando, fechando as portas. E isso me preocupa muito, porque quando as cidades voltarem ao seu normal, se elas não tiverem o sistema de transporte público funcionando adequadamente, nós vamos ter o caos, porque ou as pessoas vão trocar para o carro, para a moto, ou o transporte informal, que não obedece regras, não tem estándares, vai voltar a ocupar espaço nas cidades ou vai ampliar, dependendo da cidade. Então, nesse momento, a gente recomenda muito fortemente que os governos coloquem o sistema de mobilidade urbana como atividades essenciais para o recebimento de suporte financeiro para a sua manutenção. Além disso, o transporte público tem uma larga capacidade de gerar empregos. O investimento em transporte público também favorece a um estímulo importante na economia. Na outra ponta, a gente viu novos desafios operacionais. Então, um operador de transporte, quer seja de trem ou de ônibus, nesse momento está às voltas com novos processos. Ele tem que obrigar os empregados a usar máscara, ele tem que higienizar os veículos de maneira muito mais eficiente e cuidadosa do que fazia antes. Ele tem que oferecer produtos para lavar as mãos, para higienizar as mãos dos seus empregados e dos seus usuários. Eles têm que estabelecer certo distanciamento social. Ou seja, há uma série de novidades operacionais que os operadores estão precisando cuidar nesse momento.